Bom dia, pessoal. Que a paz do Senhor Jesus venha estar conosco. Vamos estar começando mais uma semana, né? Com a permissão e com a graça do Senhor Jesus, né? Vamos estar também orando, porque tem que estar orando, né? A todo momento. Aí eu vou orar aqui da minha casa e quem puder, ora também. Aí onde você estiver, né? Grandioso Deus e eterno Pai, bom dia, Espírito Santo, mais uma vez nessa segunda-feira. Eu entro na presença do Senhor para estar agradecendo mais uma vez pela minha vida e pela vida de cada pessoa. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa abençoar a nossa vida, a nossa semana, que o Senhor possa estar conosco. Eu te agradeço porque mesmo a gente sendo falho, né? Mesmo a gente errando a todo momento, ainda assim o Senhor é misericordioso e bondoso conosco, né? Eu agradeço ao Senhor pela tua palavra, que a cada dia a tua palavra possa trazer força e alimento também para o nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, que o Senhor possa nos livrar de todo mal. Nós aceitamos ao Senhor Jesus, hoje e amanhã, como nosso único e suficiente Salvador. É isso que eu peço ao Senhor, te agradecemos, te adoramos e te amamos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Pessoal, a palavra de hoje se encontra no livro de Salmos, capítulo 25 e versículo 12. E fala assim: Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que se deve escolher. Pessoal, esse versículo, eu entendi o Senhor falando algo assim, que eu creio que ele estava falando comigo assim também, e eu senti que eu também devia gravar, né, para falar para vocês, porque serve para todos nós, né? Que é o seguinte, né? Quando a gente teme ao Senhor e respeita Ele, a gente entende, assim, que as bênçãos e a presença do Senhor, ela permanece ao nosso lado, né? Porque quando a gente não teme a Ele, quando a gente desobedece a Ele, acaba que não tem como a presença do Senhor permanecer ali conosco, né? Mas a partir do momento que você teme a Ele, o Senhor ele irá te abençoar e Ele irá te instruir também no caminho que a gente deve escolher. E até esse caminho que a gente deve escolher, a gente deve pedir ao Senhor, né? Para que Ele venha nos dar direção por qual caminho ir, né? Só que o que eu entendi o Senhor também falando comigo e serve para todos nós é o seguinte: quando a gente começa a pedir a instrução do Senhor para algo, né? Porque muitas das vezes, todos os dias, na verdade, vem até a nossa vida situações, problemas para a gente vir a resolver, que a gente começa a ficar confuso, perdido, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual direção tomar, né? E aí é nesse momento que a gente vai até Deus, né? Buscando uma resposta, buscando uma direção. Só que nós devemos todos os dias entender que Deus ele nunca irá fazer as coisas no nosso momento, do jeito que a gente quer, né? Porque não é assim que funciona. E por muitas das vezes o Senhor não responder na hora que a gente quer, a gente começa a querer buscar direção, ajuda no homem, sabe? Nas pessoas, sendo que as pessoas muitas das vezes não conseguem guiar nem a si próprio, né? Pessoal, um versículo que nos deixa bem claro isso é lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 6 até o 19, que vem dizer o seguinte: quando o acampamento dos filisteus, né, chegaram, Saul, ele começou a ficar com medo, né, daquela situação. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que Saul já não estava mais obedecendo aquilo que Deus pedia a ele, né? E aí no versículo 6 vem dizer o quê? Que Saul consultou ao Senhor, porém o Senhor não respondeu. E nem por sonhos, e nem por ninguém. Então, vem dizer aqui que Saul pediu aos seus servos para que ele arrumasse uma mulher médium, né? Para que ele viesse, então, buscar a resposta ali. E a palavra mais à frente vem dizer o quê? Que a mulher até revelou a ele, mas revelou a destruição dele, né? Então, dois pontos que fica bem claro pra gente é o seguinte: se você não estiver obedecendo ao Senhor, se você não temer a Ele, Ele irá se calar, Ele não irá te responder. Igual aqui com Saul. Então, é um ponto muito importante a gente entender que a gente deve respeitar o Senhor, temer a Ele, para que quando a gente vier buscar também respostas nele, a gente não venha ficar sem ela, né? E outro ponto muito importante também é que quando a gente estiver passando por uma situação difícil que a gente não consegue resolver sozinha, a gente deve buscar a direção em Deus e a gente deve confiar e descansar nele e não fazer igual Saul, ficar buscando ali respostas no homem, em fulano, ciclano, porque senão você vai acabar
ficando confuso, sem direção e acabando sufocando a voz também de Deus. E aí você vai ficar perdido, né? Pessoal, então é essa palavra, né, que eu creio que o Senhor tem para os nossos corações, né? A palavra foi lá no livro de Salmos, capítulo 25, versículo 12, e o outro versículo que eu li, né, é lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, do versículo 6 ao versículo 19. E que a gente todos os dias possa entender isso, sabe? Se você estiver passando por um momento agora, que eu não sei qual é, né? Porque cada pessoa passa uma coisa. Que você esteja sem resposta, confusa ou confuso, que você venha buscar essa resposta em Deus e não no homem. Porque se você buscar no homem, você vai ficar confuso e, além de tudo, você vai sufocar a voz de Deus, né? Então é isso, que o Senhor possa abençoar grandemente a nossa semana, a nossa vida, nos dando sabedoria, né? Para lidar com as situações, porque não é fácil, né? Mas é isso, viu, gente? Fiquem com Deus.